Graça e paz, dia lindo, maravilhoso, dia de refletirmos a respeito da grandeza desse Deus no qual nós servimos. Nesta tarde gostaria de compartilhar assim, algo que é bem real na minha vida, é bem palpável. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós adotamos assim uma série de comportamentos que nos coloca assim em algumas situações bem acomodadas à rotina, né? E por isso, muitas vezes nós deixamos de alcançar resultados extraordinários na nossa vida. Existe um tempo na nossa vida que nós precisamos romper com esse lugar cômodo. Hoje em dia os coaches trabalham muito nisso. Saia da zona de conforto. Mas realmente é um lugar ali onde você encontra um conforto e às vezes não tá legal, não tá bom, mas você se acomoda ali com medo de arriscar, com medo de sair, de mudar a rotina, né? Mas nessa tarde eu queria te convidar a refletir, a avaliar, a meditar sobre romper. Romper com o quê? Né? Romper com algumas coisas que muitas vezes sobrevêm na nossa vida. É um emprego que você não está feliz, você ali perde até noites de sono por estar ali naquele lugar, e aí você pensa na sua situação financeira e você tem medo de romper, mas você descobre que você só está nesse emprego pelo dinheiro, e isso é errado. Se você crê em Deus, você sabe que você está errado. Deus fala que vai nos sustentar. Então, assim, aquela mudança, sair daquele lugar, daquela zona de conforto, muitas vezes é sua vida sentimental, você ainda não encontrou ninguém e você continua aí esperando, não, mas relacionar hoje é muito difícil, é muito complicado. Talvez seja no seu ministério. Você olha para o seu ministério, você sabe que não tá legal, que não tá bom, mas você se encontra aí nessa área, nessa zona de conforto e você vai levando sem estar bom. Talvez esse seja um tempo em que você foi colocada para ficar em casa. Sua zona de conforto era ir para a rua, era sair, era trabalhar fora, mas agora não, agora você tem que ficar em casa. E isso não tá legal, não tá legal. Então, queridos, eu queria que você assim, estivesse avaliando, né? Avaliando como que está a sua vida, no que você precisa romper. O que eu preciso romper na minha vida? Tem uma historinha que ela é bem contada. Nossa, tem anos que eu escuto a historinha da águia, né? Que a águia, ela faz o ninho dela bem alto lá na penha. E ali ela tem os seus filhotinhos. E chega um determinado momento que a águia, ela empurra aquele filhotinho. Aquele filhotinho, ela empurra ele lá daquele alto, para que ele aprenda a voar, para que ele possa descobrir que ele tem asa, porque senão ele vai ficar ali naquela zona de conforto, vai crescer e não vai saber que ele sabe voar. Então ele cai naquele precipício ali, e aí até ele aprender a voar, a águia vem e pega ele. E é gostoso, porque tem vídeo no YouTube que você pode ver a águia fazendo isso com o filhotinho. E é maravilhoso, porque dessa história a gente pode tirar várias lições para a nossa vida, né? O texto que eu queria compartilhar nessa tarde está lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12. Então o texto fala assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe
a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia. Gostaria de dar uma ênfase nesse versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse-me: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo-emos e morreremos. Irmãos, esse texto de Elias é um texto bem conhecido. Elias é uma pessoa, né, que nós gostamos de estudar a história de Elias, né? E quando nós pensamos em romper com os nossos limites, em sair da nossa zona de conforto, né, nós nos deparamos com algumas histórias na Bíblia que as pessoas elas não tiveram opção de escolha. Opção 1, opção 2, não tem opção. Chegou a hora de ir. E aqui nós estamos diante de um momento desse na vida de Elias, né? A gente conhece a história de Elias ali. Elias desafiou lá o rei Acabe, né? Falou que não ia ter chuva. E o Senhor fala para Elias: ó, Elias, vai lá para a fonte, lá para a torrente de Querite, fica lá, bebe daquela água lá, eu vou mandar uma comida para você lá. E Elias foi ali ser sustentado pelo Senhor. Assim como aquela águia lá no ninhozinho, quando ela nasce, ela é sustentada pela mãezinha dela, né? Mas chega uma hora que ela é empurrada. E aqui nós estamos vendo o Elias sendo empurrado. Ó, Elias, secou a água que você estava bebendo, acabou, é hora de ir. É hora de você aprender a voar, né? É hora de eu avaliar a minha vida, olhar para a minha vida e assim como Elias também aprender a voar. Irmãos, essa hora não é uma hora boa não é uma hora gostosa não, né? Uma hora de você ser jogado num precipício abaixo, meu Deus, e agora, né? E agora? Talvez você ainda não tenha experiências com este Deus para saber que Ele vai te segurar, que Ele vai te sustentar e algo começa ali a tumultuar dentro de você, dentro do teu coração e você começa a pensar, meu Deus, e agora? A gente tem uma história, né, que eu gosto muito, que é a história de Pedro, né? Pedro, um certo dia, Deus mandou eles irem para o barco, atravessar lá, e Jesus não foi com eles estavam ali, já era madrugada e começou a vir um vento contrário, aquele barco começou ali, né, aquelas ondas fortes, aquele barco começou a bater naquelas ondas e de repente aqueles homens, aquela situação já estava ruim, mas de repente aqueles homens olham para o mar e eles enxergam ali no mar um fantasma. A Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados.
Então, eles ficaram com muito medo, né? E começaram a gritar, é fantasma. Quer dizer, a situação já estava ruim. Eu já estava aqui tendo que enfrentar o medo das ondas, a fúria do vento, só que ficou pior, porque no meio disso tudo aparece um fantasma, né? E Jesus vendo ali, falou, gente, tem de bom ânimo, não temas, sou eu, né? E os discípulos ficaram tudo ali olhando, mas tinha uma ousadinha ali no meio que não queria continuar naquela situação. Ai, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, né? Jesus falou, vem, vem. Né? No meio dessa caminhada, a gente sabe o que acontece com Pedro, né? Mas Pedro, ele decidiu sair daquele lugar que ele estava, ele decidiu romper com o limite dele. Todo mundo ficou quieto, mas o Pedrão não. O Pedrão, ele decidiu sair, né? E às vezes, nós temos essa situação de se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, porque tá ruim, mas se você arriscar, pode ser pior ainda, e ficamos naquele empate ali. Não, só que quando começamos a caminhar com o Senhor, nós vamos descobrindo que nele a gente pode confiar. No Senhor a gente pode confiar. No Senhor nós podemos descansar. Só que, irmãos, isso tudo é um processo na nossa vida. Eu falar para você, confia, descansa, o Senhor vai fazer acontecer. Você pode até dar um glória daí da onde você está. Mas quando a situação vier sobre a sua vida, pode ter certeza que você vai ter medo, irmão. Você é um ser humano, eu tive medo. Em todas as vezes que o Senhor me empurrou para me aprender a voar, eu tive medo. Eu tive muito medo. Sabe? Mas é tão gostoso quando você ora, quando você busca, quando você jejua, porque você encontra ali o conforto maravilhoso do Senhor, você encontra os braços de amor do Senhor te envolvendo. Quando os meus filhos eram pequenos, isso há 21 anos atrás, nós estamos em 2020, há 22 anos atrás, o meu esposo, ele teve que romper, né, ali com uma sociedade que ele tinha, e as crianças eram pequenas, e ele precisou de um emprego, morávamos em Uberlândia, e ele precisou de um emprego em São Paulo, no interior. E ele vinha trabalhar, né, nesse emprego, só que o salário não era suficiente, ele voltava todos os finais de semana, ele estava em casa. E aí ele começou a ter que ir para casa de 15 em 15 dias. Meus filhos eram pequenos, meu filho tinha 6 anos, minha filha ia fazer 2. Eu falei, não, meu bem, não existe essa situação, somos uma família, a gente vai ficar 15 dias sem se ver. Eu falei, olha, se você tiver coragem de mudar para lá, nós, somos família, né? Oramos ao Senhor, aquele medo, mas eu quero ficar com meu esposo. Meu esposo agora é minha família, né? Todos os meus familiares moravam em Uberlândia, mas a minha mãe já morava aqui no interior. Vamos sim. O serviço era instável, né? Vamos sim. E quando nós fomos mudar, o meu esposo, ele foi acometido de uma enfermidade. No dia da mudança, tivemos muita dificuldade, porque ele já estava ruim, né? E viemos para Marília, São Paulo. Meu esposo precisou de médico, não conhecíamos ninguém, agora estávamos longe da família, não tínhamos plano de saúde, não tínhamos seguro, não tínhamos dinheiro em poupança. Irmãos, e naquela situação, meu esposo era autônomo, se ele trabalhasse, ele ganhava, se não, não tinha dinheiro, não tinha salário, eu não trabalhava, as crianças pequenas, nós viemos para cá pagar aluguel. Irmãos, e nós tínhamos Deus. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, mas a gente não entende isso. Então, na nossa cabeça, a gente acha que precisa de tantas coisas, de tantas coisas. E o Senhor está lhe falando, calma, filha, você só precisa de mim, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Não temas, a voz do Senhor, ela está ali falando, mas você começa a deixar as outras vozes invadir seu pensamento e você não consegue ouvir aquela voz amorosa de Deus. Mas fomos orar, fomos jejuar, fomos buscar assim a direção de Deus.
Aquele serviço, ele acabou ficando assim, inviável para o meu esposo. Ele tinha que viajar. E orando ao Senhor, o Senhor deu uma visão para o meu esposo de abrir uma pizzaria. Irmãos, nós não entendíamos nada de pizza. Mas quando eu falo nada, é nada, porque não entendíamos nem de comer pizza, porque comíamos pizza uma vez por ano. Então, não entendíamos nada de pizza. Mas o meu esposo orou, Deus deu paz no meu coração, confirmando a palavra que o Senhor havia dado a ele. E nós tínhamos uma casa financiada e decidimos vender essa casa. Irmãos, quando fizemos isso, a família vem, vocês estão loucos? Gente, vocês estão doidos? O que vocês vão fazer? Que negócio é esse? Que loucura é essa? Mas, irmãos, nós estávamos ali orando, firmados, convictos de que o Senhor estava conosco. O nosso ribeiro, ele havia secado, mas nós queríamos experimentar mais um milagre de ser alimentado por uma viúva que não tinha nada, só tinha um pouco de azeite, um resto de farinha que ia comer e estava esperando a morte chegar. Irmãos, o servo de Deus, ele precisa almejar mais, almejar mais. Não vou falar para você que eu não tive medo, que eu não chorei, tive medo, mas eu decidi romper com os meus limites e voar. E eu queria te desafiar também a pensar no como está a sua vida e com o que você precisa romper aí para você voar. Irmãos, a história é longa. A história é longa e eu quero encurtar aqui para você não cansar de ficar me ouvindo falar. Meu esposo decidiu montar essa pizzaria, começou a pesquisar sobre pizza, sobre forno, e o nosso dinheiro era pouco, porque nós ficamos endividados com essa situação. Então, assim, a gente decidiu, vamos vender a casa, pagar a dívida, e o dinheiro que sobrar nós vamos começar. Meu esposo falou, não vai dar. Eu falei assim, vamos orar, vamos orar. E acabou que ele pesquisou o forno e um amigo dele falou, olha, Edinho, tem um conhecido meu que tem um forno na garagem dele, tá doidinho para ficar livre desse forno. Vai lá ver, às vezes ele te interessa. Fomos lá ver o forno, levamos uma fita, medimos o forno, serve pra gente. A gente não entendia nada. Perguntamos pro dono do forno se ele poderia colocar o forno funcionar, né, pra gente poder ver. Ele falou, olha, eu não tenho tempo. Eu quero R$1.500 no forno naquela época, 21 anos atrás. Como eu não vou poder pôr o forno funcionar, eu vou dar o forno para vocês por R$1.000. E eu tenho também um monte de carrinho de inox, de utensílios de pizzaria, vocês podem levar tudo. Que tá aqui na minha garagem, vocês podem levar tudo. Irmãos, era 1.500, o homem entregou tudo por 1.000 e glória a Deus, arrumamos um caminhão, colocamos tudo aquele negócio lá naquele caminhão, viemos para Marília, porque estávamos morando em Marília e compramos esse forno lá em Uberlândia, na nossa antiga cidade. Chegamos aqui, quando minha mãe viu descarregar aquele forno lá, minha mãe falou, filha, vai orar e vai jejuar. Porque se esse forno funcionar, você vai ter que testemunhar na igreja. Que monte de peça é essa? Como vocês vão montar isso? Se esse forno funcionar, você vai lá testemunhar na igreja. E é uma situação assim, irmãos, que nos deixa aflito, mas você tá ali convicto, né, que o Senhor tá caminhando com você. E aí meu esposo foi atrás de arrumar quem consertava aquele forno. E quando ele encontrou o lugar que consertava o forno, o moço falou assim para ela, olha, tem muitos fornos desse que são sucatas, que não vale nada, não vale nada. Eles viraram sucatas, só serve agora para desmanchar e aproveitar o inox. Mas eu vou aí ver. Se você quiser que eu vá aí, você paga a minha viagem, né? As minhas horas, eu ganho por hora. E eu vou aí avaliar o forno para ver certinho quais as peças que você vai precisar para colocar esse forno funcionar. Irmãos, o valor da viagem do moço, ele morava em São Paulo, para Marília, para avaliar as peças que ia precisar para esse forno, ia ficar o dobro do valor que nós pagamos no forno. Mas, irmãos, era momento de arriscar. A fonte secou
E nós tínhamos que caminhar. Não sei se vocês estão entendendo aqui o meu raciocínio dentro desse texto de Elias, mas foi isso que aconteceu com a gente. E nós vamos pagar sim, né? Oramos ao Senhor, o Senhor nos deu direção, vamos sim, vamos fazer isso. E o moço veio. Quando ele chegou aqui, ele viu o forno, ele convidou a nossa família para ir almoçar. Irmãos, nosso dinheiro estava muito pouco, nós economizávamos com tudo. E ele nos levou na melhor churrascaria. E o nosso coração começou a afligir, né? Fomos toda a família, né? Terminou o almoço, ele, não, vamos pedir sobremesa. E eu e o Edinho, a gente trocava olhares, mas... E vamos tratar agora do forno, como que vai ficar a situação. E aquele moço, ele olhou pra gente e falou assim, olha, vou ser sincero com vocês, vocês estão começando o negócio de vocês precisam de um Fusca e vocês têm uma carreta. E eu me interesso em comprar esse forno de vocês. Ufa, irmãos, eu não sei quantos de vocês já suspiraram, um suspiro de alívio. Aquela hora nós suspiramos. E quando fomos pagar a conta, ele pagou toda a conta. Ele não deixou a gente pagar nada. Ele não recebeu o dinheiro da viagem de vir aqui, porque a nossa negociação mudou. Ele se interessou em comprar o forno. Ele tinha já um comprador para o forno. E começamos a negociar a venda desse forno. Pagamos R$1.000. Irmãos, ele nos ofereceu um maquinário de R$3.000 que seria muito útil para o nosso negócio, né? E nós ficamos interessados em comprar, sim, aquele maquinário. E ele nos propôs dar R$30.000 pelo forno. Um forno que nós compramos por R$1.000. Irmãos, nós não tínhamos pegado o recibo desse forno. Nós tivemos que voltar lá em Uberlândia para pegar o recibo com o moço, porque nós compramos... Estava lá na garagem, catamos o forno. Quando o moço falou que o forno valia 60 mil e nós não tínhamos ideia, nós ficamos estarrecidos. E viver milagres, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Servir esse Deus que às vezes você não tem plano, saúde, você não tem dinheiro na poupança. Você tem Ele. E Ele não vai deixar de faltar nada. Ele não deixa de faltar nada. Ainda que Ele te leve a um lugar onde você vai encontrar uma viúva que tem ali um bocado de farinha e de azeite. Ele vai te sustentar com o seu braço forte. E Ele vai falar, eu sou Deus, eu estou contigo. Eu te sustento, eu sou o Criador dos céus e da terra. Tem de bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, aquele moço, ele veio, levou o forno, nos mandou o cheque depois. Tudo aconteceu certinho. Certinho. Muitas vezes vinha dúvidas na nossa cabeça. Se esse cheque não tiver fundo... E aí pensávamos, não, mas o milagre já aconteceu. E, irmãos, aquela máquina que ele nos vendeu de 3 mil, dinheiro que ele nos pagou naquele forno, nós compramos outro forno. Nós temos essa pizzaria que nós trabalhamos há 20 anos. Agora, em julho, ela vai fazer 20 anos que nós estamos ali. Trabalhando, vivendo milagres, sendo sustentado pela mão poderosa do Senhor. E nessa tarde eu queria deixar para você um desafio, para você estar assim, rompendo com os seus limites e voando. É tempo de você voar. Descubra que você tem asa. O Senhor te deu asa para você sair dessa zona de conforto, dessa vida medíocre. Sabe, irmãos, às vezes você está aí vivendo uma espiritualidade rasa. Você conhece Deus de ouvir falar, mas eu queria te desafiar a conhecer esse Deus, de com Ele andar. Sabe, de ver Ele te empurrar no precipício
propício e te pegar e te envolver nos seus braços de amor. Servimos esse Deus. Não tem por que ter medo. Temos medo, sim. Muitas vezes nós vamos nos afundar olhando para a fúria do vento, olhando para as alturas das ondas, mas mesmo quando nós nos afundamos, Ele segura a nossa mão. Irmãos, você, nós somos abalados. Nós somos abalados com qualquer coisa. Existe uma canção que sempre que eu canto essa canção ela fala assim que nós não seremos abalados, porque nós confiamos no imenso amor de Deus. E eu falo, Deus, o Senhor sabe que eu sou abalada por poucas coisas. Mas Deus, eu canto essa canção porque o Deus que eu sirvo, Ele não pode ser abalado por circunstâncias, por notícia, por nada. O Deus que eu sirvo é inabalável. E eu estou caminhando, Deus, para ser também inabalável como o Senhor. E eu canto, irmãos, porque eu não penso em mim. Eu penso na fidelidade de Deus. Eu sou infiel, mas o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Eu sou abalada, mas o Deus que eu sirvo não pode ser abalado com nada. E confiando nesse amor, eu prossigo. De força em força, vivendo milagres após milagres. E isso é maravilhoso demais. E eu queria que você pudesse também ter um testemunho de milagre para contar, de algo que você rompeu com seus limites, que você voou, descobriu que tem asa e agora você pode voar. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que você possa, assim, ser envolvido por os braços de amor do Senhor. Que mesmo quando nós falhamos, Ele jamais falha. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê um dia majestoso na presença dEle. Que sua intercessão seja mesmo assim, para romper com os limites e voar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.